Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pode deixar o versículo. Eu vou explicar para você. Quando diz ali, temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? Esse tesouro aí não é dinheiro, não é riqueza, não é ouro e nem prata. Esse tesouro que a Bíblia está dizendo aí, gente, é o Espírito Santo. Repita assim: Espírito Santo. Esse tesouro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a alegria, a paz. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. O Espírito Santo é a plenitude de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. Nada se compara ao Espírito Santo. Não existe nenhuma bênção. Nada. Você pode conquistar qualquer coisa. Você pode casar, você pode comprar uma casa, um carro, você pode comprar um castelo, você pode comprar o que quiser. Nada neste mundo se compara ao Espírito Santo. A maior dádiva, a maior bênção, a maior conquista é o Espírito Santo. Ele é mais valioso do que qualquer coisa. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Então, quando a Bíblia diz aqui, temos, porém, este tesouro, o Espírito Santo, em vasos de barro. O que é o vaso de barro? O vaso de barro somos nós. O ser humano, ele foi feito do pó. A gente veio do pó da terra. Deus formou o ser humano do pó da terra. Então, quando a Bíblia fala de vaso de barro, se refere a nós, seres humanos. Nós somos falhos, pecadores. Nós temos defeitos. Não somos perfeitos. Nós temos erros. Nós temos fraquezas. Você tem suas fraquezas. Você tem suas falhas, eu tenho as minhas falhas. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós somos nascidos do pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. Então, quando a Bíblia fala vaso de barro, é porque nós somos um barro. Nós somos um vaso de barro. Nós não temos condições nenhuma de vencer sozinhos. O vaso de barro, ele é frágil. Qualquer coisa ele quebra. Você pode reparar que o ser humano é assim. A pessoa, você vê a pessoa hoje, no outro dia você ouve a notícia, fulano faleceu. Não é assim? Nós somos assim. O ser humano, ele está sujeito à doença, à morte. O ser humano, sem Deus, é nada. Eu e você, nós, sem Deus, somos nada. Somos um vaso de barro. Aí eu fico pensando, dá até vontade de chorar. Deus é tão grande. Pensa comigo. Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito. É um tesouro
É um tesouro incomparável. E ele quer habitar dentro de nós. Quem somos nós para isso? Olha como Deus é bom. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus é maravilhoso. Ele sendo Deus, precioso, perfeito, maravilhoso, eterno, ele quer habitar na gente. Pecadores, falhos, cheio de defeitos, vaso de barro. Olha como Deus é bom e como Deus é misericordioso e como ele ama a gente. Porque ele não precisa da gente. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Ele é Deus. Ele não precisa de ninguém. Ele é Deus. Se tem alguém que precisa de alguém, somos nós que precisamos dele. Sim ou não? Então, ele não precisa em nada da gente, mas ele quer habitar na nossa vida. Ele é o tesouro num vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Tudo que há de bom na gente vem dele. A excelência do poder não vem de nós, vem dele. Quando a gente vence os problemas, quando a gente vence o pecado, quando a gente alcança a vitória, quando fazemos algo bom, não é da gente, não. É dele. É ele que nos capacita. É ele que realiza tudo que há de bom em nós. Porque se a gente for agir por nós mesmos, só faremos coisas ruins. Porque somos pecadores. Somos falhos. Somos errantes. Tudo que há de bom em nós vem de Deus. Você está entendendo o porquê que você precisa do Espírito Santo? O porquê que eu preciso do Espírito Santo? Sem ele, não tem nada de bom na gente. Sem ele, nós não somos nada. Se há algo positivo, se há algo bom em nós, se há conquista, se há vitória em nós, vem dele. A excelência do poder não é da gente, é dele. O poder que opera em nós, o milagre que acontece através de nós, tudo que acontece de bom através de nós, não vem de nós, vem dele. Você está entendendo isso? Então, não dá para pensar na possibilidade de viver sem ele. Porque se a gente quiser viver sem o Espírito Santo, já estamos derrotados, já estamos perdidos. Porque a excelência do poder vem dele. Não há nada de bom em nós. O que há de bom em nós vem dele. Está entendendo? Então não dá para viver sem ele. Se não fosse ele, eu não conseguiria fazer nada do que eu estou fazendo aqui. Não é nada meu. Eu não sou nada. É tudo dele. Tudo que a gente faz aqui, os milagres que acontecem, as maravilhas que Deus tem feito aqui, é Deus, não é eu. Eu sou apenas o instrumento na mão dele. Em tudo, presta atenção nisso aqui, ó. Em tudo, somos atribulados. Você não vive momento de tribulação? Nós somos atribulados. Tem hora que vem a tribulação. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha, isso aqui é muito profundo. Presta atenção, minha gente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
Tem gente que está angustiada. Tem gente que quando vem a tribulação, ela cai em depressão. Tem gente que quando vem a tribulação, ela fica angustiada. Não quer falar com ninguém, quer se isolar. Por quê? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ué, peraí. Então por que a pessoa está vivendo angustiada? Por que você está vivendo angustiado? Sabe por quê? Está faltando o tesouro no vaso de barro. Para isso aí acontecer, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Para a gente ter essa capacidade de ser atribulados e não angustiados, a gente tem que ter o tesouro, que é o Espírito Santo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós, e não de nós. Então, eu disse que nada de bom há em nós. O que há de bom em nós vem dele. Então, se você quer vencer a tribulação, olha lá, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Para você ter essa capacidade de vencer a tribulação sem se angustiar, você tem que ter o tesouro, que é o Espírito Santo. O tesouro tem que estar aí dentro do vaso de barro. Aí ele continua. Perplexos, porém não desanimados. Mas tem muita gente desanimada. Por que está desanimada? Está faltando o tesouro no vaso de barro. Perseguidos. Quantas vezes você já foi perseguido? E até hoje é. Pessoas se levantam contra você, pessoas têm inveja de você, querem te destruir. Perseguidos, porém não desamparados. Não desamparados. Mas tem gente que se sente desamparada. Quando vem a perseguição, se levantam contra ela, ela se sente só e é atingida. Por quê? Está faltando tesouro no vaso de barro. Só quem tem o tesouro aqui dentro é que pode ser perseguido e não desamparado. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo ou não? Abatidos, porém não destruídos. Imagine você ter essa força. A tribulação vem, mas você não se angustia. Você fica perplexo, mas não desanimado. Você é perseguido, perseguida, mas não desamparado. Abatido, porém não destruído. Imagina você ter essa força, capaz de vencer tudo. Aí eu te pergunto, como que é possível? Como que é possível você ter essa força? Só tem um jeito. O tesouro no vaso de barro. Se o tesouro, que é o Espírito Santo, não entrar em você, que é o vaso de barro, você não vai ter essa capacidade. Eu não vou ter.